Giovana. Maiara. Kiara. Elaine. Elia. Gabriela. Liliana. Pedro. Maurício. Júlia. Mariana. Letícia. Malena. Júlia. Leonardo. Bom, pessoal, a nossa atividade de hoje é fazer um autorretrato, tá bom? Quem pode me dizer o que é um autorretrato? É a foto do nosso rosto. Ah, muito bem. Agora vamos tentar. Escrevam o nome de vocês primeiro. Ah, então, se vamos desenhar aqui, olha, então é na frente aqui, tá bom? Olha no espaço, o espelho para um amigo, tá bom? E você pode desenhar até aqui na metade. Eu vou fazer um chapéuzinho. Então, Pedro, o excesso, a gente colocará no potinho, tá? Olá, o meu nome é Douglas. Eu estou aqui para apresentar a série Letra Viva. Letra Viva é uma série de programas que vai falar sobre alfabetização e letramento. Mas afinal, o que é isso? Segundo a professora Magda Soares, no livro Letramento, um tema em 3 gêneros, alfabetização é o aprendizado da leitura e da escrita que permite ao indivíduo codificar e decodificar a língua escrita. E letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. O indivíduo alfabetizado não é obrigatoriamente um indivíduo letrado. Alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever. Letrado é aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. Conhecer e valorizar a produção das crianças é condição fundamental para um planejamento que tenha como propósito o pleno desenvolvimento do potencial de cada uma delas. Nosso principal objetivo é refletir sobre práticas e propostas pedagógicas que contribuam para o processo de leitura e escrita das crianças e favoreçam o desenvolvimento de diferentes linguagens. A série Letra Viva vai abordar temas como diversidade cultural, avaliação dos saberes das crianças, planejamento, interação e trabalho em colaboração, propostas de leitura e escrita e produções infantis de diferentes tipos. Nesse primeiro episódio, o foco são as crianças brasileiras em processo de alfabetização. É claro que traçar um perfil único, completo e definitivo seria impossível. Nossa proposta é entender melhor as diferenças existentes em nosso país e como nossas crianças vivem e se relacionam. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar, de maravilhar e de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. E acabou. Eu acho que eu tô com amnésia. Geografia, arte e ciências. Quando a minha mãe vai trabalhar, eu arrumo a casa pra ela. Gosto de brincar. Fica de bicicleta, joga bola, empina pipa. Recreio. Gosto de ler um monte de coisa. Brincar de esconde-esconde, pega-pega. Brincar de boneca. Gosto mais de ciências, de fazer lição. Eu gosto de fazer prova. Jogar computador. Gosto de ler até as coisas do caderno de leitura. Ir na sorveteria, jogar bola. Pesquisar a infância é, de uma certa forma, pesquisar a própria condição humana, a história do homem. Conhecer as crianças brasileiras é um desafio necessário. São múltiplas faces, múltiplas realidades, experiências e repertórios. Múltiplos papéis atribuídos às crianças e por elas desempenhados. Valorizar e trabalhar a partir dessa diversidade para conquistar bons resultados na aprendizagem é uma questão central da prática pedagógica. Para nos ajudar nessa busca de caminhos, nós convidamos algumas professoras da educação infantil e do ensino fundamental.
Diversidade existe, acho que todo mundo aqui vai concordar, é que todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Na sala de aula a gente vai ter desde crianças em situação socioeconômica, cultural, bastante precária, até crianças que têm uma outra circulação, uma outra possibilidade. E aí como é que a gente trabalha com tudo isso e para que serve tudo isso, né? Então, saber da diversidade e pesquisar qual é o caminho é que nos orienta a organizar o trabalho com as crianças, né? Eu acho que a questão principal que existe, né, e que a gente fala pouco sobre isso, é que talvez a gente tenha que superar nossas próprias convicções sobre quem aprende, como aprende, o que aprende, afinal, né? Independente da condição social, dos contatos familiares, dos meios que essas crianças circulam, uma coisa é certa, elas têm capacidade para aprender. Uma coisa interessante, Sueli, dessa de superar aquilo que a gente acredita, é porque durante muitos anos a escola perseguiu essa ideia de classes homogêneas, né? De crianças que soubessem aproximadamente a mesma coisa. E aí, pensando no que a Regina falou, uma boa ideia é partir de que não é a diversidade que existe só. Não existem pessoas iguais. E isso eu acho muito legal, porque ajuda um pouco a gente aqui na escola a considerar os alunos reais, aqueles que a gente tem. E é só olhar para esse grupo aqui e entender como nesse grupo cada uma de nós percorreu caminhos diferentes, com experiências diferentes, mas que isso faz com que esse grupo aqui seja ainda mais rico, inclusive por causa desse reconhecimento. Às vezes eu ouço, por que você faz determinadas coisas se ele mora em tal lugar, se ele não tem essa experiência, se ele não vai ter nunca vai ver isso? Eu falo, é justamente por conta disso, né? A escola é esse espaço diferente, que ele vai ter oportunidade, que ele vai ter acesso e que essa é a minha função e que esse é um direito dele, né? Então, quer dizer, os usos que ele vai fazer futuramente a gente não pode garantir, mas a gente precisa ter claro que a gente está fazendo o melhor possível por essas crianças, né? Quer dizer, não é só o fazer para ter um retorno, é um fazer porque é função da gente e é um direito das crianças. Eu acho que isso que é importante. Hoje se fala tanto em inclusão, né? E o que vocês estão colocando justamente é essa pedagogia inclusiva, né? Que considera os saberes, esses diferentes saberes que as crianças trazem, acolhe, né, os saberes e potencializa essas crianças. Quer dizer, quando a gente fala em inclusão, logo vem em mente, a primeira coisa que vem é a inclusão das crianças com necessidades especiais. Mas a partir do momento que você acredita que todos os alunos, todas as crianças são capazes de aprender, daí, assim, essas crianças também com necessidades especiais estão dentro dessa ideia, né, de inclusão mesmo, né? Você me fez lembrar a Luísa da minha sala, que é uma menina que ela não fala, ela não anda e tem a coordenação motora fina comprometida. E mesmo assim, ela é uma referência para o meu grupo classe. Olha lá, Luísa também quer contar. Então a gente vai... Tá? Vai, vira o livro aqui pra gente ver. Qual que você levou? Deixa eu ver. Ajuda a virar. Os 4 músicos. Em síntese, se a nossa ideia de lançamento não for um aluno ideal, mas um aluno real, os nossos objetivos também vão tomando uma ideia de que a diversidade faz parte até daquilo que a gente pode esperar de cada um e daquilo que a gente pode esperar do grupo todo. Isso é bem bacana. Nesse contexto da diversidade, é importante considerar as diferentes linguagens e formas de comunicação para compreender as possibilidades de interação das crianças no cotidiano, com a natureza e com a cultura. A criança é um ser completo, que se relaciona com o mundo de diferentes modos, tomando iniciativas, decisões e adquirindo consciência de seus papéis e responsabilidades nas situações coletivas. Trabalhar junto e... Cada um dá uma ideia diferente, aí a gente mistura uma ideia de uma pessoa com outra. E também
também a gente conversa sobre as lições. Uma vez minha amiga ela não sabia fazer uma conta e eu ajudei ela. Outro dia até meu amigo me ensinou a ler que eu não sabia ainda. A gente aprende alguma coisa com os amigos e também a professora também ensina as coisas para nós e a gente faz as atividades certas. Quando ele escreve errado ou escreve errado, a gente já se corrige. Mas só que ele deixa tudo pra mim. Todo mundo me ajudava, porque eu não conseguia fazer, agora eu consigo. Uma coisa que eu fui aprendendo nesses últimos anos é a importância da gente trabalhar com projetos, né? A gente também aprendeu que nem todos os conteúdos favorecem a gente trabalhar com essa modalidade, né? Mas o projeto, ele permite, como a gente já aprendeu, a gente conciliar os objetivos que a gente tem, didáticos, com aquilo que é significativo para os alunos, né? E lá na minha escola, no ano anterior, nós íamos fazer a reinauguração da sala de leitura, porque foi eleito pela comunidade, foi feita uma votação, que o patrono seria o Monteiro Lobato. Então, nós ficamos de fazer um trabalho voltado para esse dia, para essa mostra cultural, para esse evento, para essa inauguração e tal. E aí, eu resolvi ler para os alunos, né, o livro Saci, do Monteiro Lobato, em capítulos. E aí, conforme eu ia lendo, os alunos iam desenhando os personagens. Esse é um livro muito interessante, porque conta todas as lendas do folclore brasileiro, né? Então, a gente discutiu como é que nós poderíamos fazer essa mostra cultural, apresentar esse material. Então, a princípio, foi de mostrar o personagem e fazer uma breve caracterização desse personagem. E aí, o que foi muito legal é que eu tive a colaboração da Esther, uma amiga que veio para fazer um trabalho lá na escola comigo, conhecer mais sobre projetos, que no fim nós acabamos fazendo uma parceria, né? Ela veio para aprender, no fim a gente aprendeu muito, houve muita troca. E aí ela sugeriu da gente fazer um painel com todos os personagens que as crianças iam desenhando. Então, fazer uma grande floresta com todos aqueles personagens. Eles foram escrevendo as características desses personagens, né? Por quê? Porque os pais iam ver a exposição e muitos não sabiam o que é uma mula sem cabeça, o que era o boitatá, né, o que era Iara. Então, o que as crianças falaram? Vamos ver se vocês descobrem quais são os personagens do folclore brasileiro. Então, eles fizeram uma lista para os pais irem vendo quantos que eles encontravam, quantos sacis, quantos curupiras, né? E aí muitos pais perguntavam, mas eu não sei como é um boitatá. Aí as crianças iam lá e mostravam, olha, aqui você pode conhecê-lo melhor. Leia aqui. Então tinha essa ficha, né, com a característica do personagem. Então foi interessante perceber assim a satisfação dos pais em verem a produção dos seus filhos, né, de ver não só a produção artística, como também a produção escrita, o envolvimento, o quanto eles se prepararam para escrever, releram os capítulos que falavam sobre esses personagens, os pais ajudaram em casa, relendo com seus filhos, grifando onde tinha as partes mais importantes. Então foi um trabalho assim bem interessante de fazer, né? E que as crianças puderam aprender muito. E eu também, né? Com elas. Rosa, aí está uma vantagem, né, de trabalhar dessa forma, porque você convida a comunidade a participar, a comunidade escolar. Quer dizer, você não chama os pais só para falar dos alunos, fazer queixa deles, mas você está pedindo para, assim, você pede a colaboração da família, né? Você está chamando a comunidade para dentro da sala de aula e isso torna o processo de ensino e aprendizagem muito mais significativo para as crianças, né? O registro é um importante recurso no processo educativo porque permite explicitar e valorizar a aprendizagem das crianças. Documentar o desenvolvimento de cada criança, do grupo como um todo, dos projetos e compartilhar tudo isso entre professores e pais. Essa não é apenas uma forma de socialização de saberes,
mas uma fonte de informação privilegiada para o planejamento pedagógico. Muitas vezes a gente deixa de fazer coisas porque fala, ai, não tenho recursos e tal. Mas quando a gente tem essa ideia de envolvimento da comunidade, inclusive como público-alvo, de apreciação de um trabalho que é desenvolvido pelas próprias crianças, os recursos também podem ser compartilhados. Ou seja, a gente está lá no nosso plano, o que nós vamos precisar, tudo, e conversar com essas pessoas, com esse público, também nos ajuda a conseguir excelentes parcerias, seja com a biblioteca, seja, enfim, com a própria comunidade, mas a gente consegue os recursos, e consegue recursos alternativos, inclusive, Uhum. Isso que você está falando do envolvimento, eu acho que também se deve a um recurso que eu tenho também muito utilizado de registrar o trabalho. Então, eu tenho feito um diário, que é um outro material que eu trouxe aqui para vocês. É um diário, que é uma forma de registro do que acontece na sala de aula, Então, aqui eu vou contando, quer dizer, o meu interlocutor é o pai, as crianças. Quer dizer, o meu objetivo com esse diário, é de mostrar a função social da escrita para as crianças. Então, para que serve a gente aprender a escrever desde o primeiro dia de aula, incentivar as crianças a também fazerem seus diários, que eles fazem hoje em pequenos bloquinhos de papel, e ao mesmo tempo compartilhar com os pais o trabalho que é desenvolvido na escola. Então, aqui eu escrevo, por exemplo, que nós estamos desenvolvendo o projeto, que fase que nós estamos, por que nós estamos fazendo isso, o que as crianças aprendem enquanto estão fazendo esse trabalho de artes, o que elas aprendem enquanto estão fazendo, misturando cores, trabalhando com sombras, Então, não é só a questão da língua, quer dizer, está relacionado com outras áreas do conhecimento também. Então, porque fica assim, está só pintando, Mas o que as crianças aprendem com esse ato de pintar, Então, eu leio para as crianças o que eu escrevi, peço que elas fiquem atentas para poder ver se eu não esqueci de nada, ou como é que foi, o que aconteceu. E se eu esqueci, aí eu registro depois o que elas falaram. E aí ele vai para casa? Diariamente para casa. Então, eu sorteio uma criança que leva, e é interessante que depois os pais colocam aqui, dão um retorno, fazem comentários. Professora, estou muito contente com o trabalho, estou observando que o meu filho tem se desenvolvido, tem se interessado mais por ler, por escrever. Vocês vão falando, a gente vai lembrando lá da sala, A gente vai vendo as carinhas. Eu fiquei lembrando agora do comecinho desse ano, com essa turma que eu tenho o costume sempre de ver assim, notícias do jornal que tem a ver com o que a gente está falando na sala, eu levo. Então, no comecinho do ano, eu lia e parecia que eu lia para ninguém, Porque eles ficavam me olhando, assim, eles não conseguiam falar daquilo junto comigo, Então, eu falava assim, não, mas calma, vai vir a próxima, Aí eu lia de novo e tal. E aí agora, nesse pequeno tempo, que começou em fevereiro, até agora, já está muito diferente a turma com o jornal. Que educação infantil tem essa coisa de jornal, Que história é essa? Então, agora eu leio notícias, eu leio coisas, e eles já vão na mesma hora participando e falando comigo, falando com texto, já dando palpite, já dando ideia, E isso traz pra gente essa dimensão mesmo do quanto eu levo para fora, do quanto vem de fora para dentro. E aí eu tenho um aluno, ele acabou de entrar, assim, ele entrou remanejado e tal. E dessa história de ler jornal daqui, ler jornal dali, faz uma coisa, faz outra, um belo dia ele entrou na sala, a primeira coisa que ele falou, Regina, eu vi que hoje o tempo no jornal vai ser de uma frente fria. Eu falei, é mesmo? Você leu no jornal que vai ter uma frente fria? Eu falei assim, e vai durar quanto essa frente fria? Isso eu não li no jornal. Bom, então pesquisa. Aí no dia seguinte, outros estavam comentando sobre outras coisas que também leram no jornal. Então, o quanto isso faz a gente se apropriar das coisas que estão aí, que são nossas, E o interessante a gente já discutiu muito se a gente espera os meninos crescerem para poder ler para eles, e hoje a gente já entende que porque a gente lê, eles crescem.
né? E tem essa expectativa do objetivo imediato que a gente sempre tem, que é da primeira vez será maravilhoso. E se fosse assim, a gente não continuaria. E o interessante é perceber que, reconhecendo que no começo pode ser uma língua estranha, ela só será íntima se eu continuar e se eu for encontrando sentidos. A Bruna é uma criança de 1 ano e 6, 8 meses, eu não lembro agora exatamente a idade, mas você sabe que ela tá lendo, né? E assim, o que eu tô chamando essa coisa de leitura, né? O quanto essa menininha, por esse contato frequente que ela tá tendo com bons livros, ela reconta as histórias, ela, na hora da roda de leitura, a professora acaba sendo só coadjuvante, sabe? Ela toma a cena e conta a história e dramatiza. Então, o lobo mal falou. Casa de palha cai à toa, e eu vou soprar, e eu vou derrubar, e a casa vai cair. Sopra, vamos soprar. Enfim, né, mesmo sem saber ler, né, da forma convencional, ela está fazendo isso de uma forma muito interessante. Então, Sueli, você está falando em relação à leitura, mas a gente percebe isso também em relação à escrita. Eu tenho uma sala de primeira série, o trabalho de, né, efetivamente de alfabetização é justamente né, dentro desse contexto em que a gente usa os textos, né, que elas já sabem, trazem de casa, que são palendas, né, ou fragmentos de histórias, de contos de fadas. Por exemplo, uma atividade que eu dei que eles escreveram outro dia era aquele trecho que é super bacana da Branca de Neve, que a madrasta conversa com o espelho. Espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu? Branca de Neve. O quê? Muito bem, palmas pra ela. Aí eles dramatizaram, né? E aí eles escreveram, foram para escrita, né? E mesmo aquelas crianças que ainda não escrevem convencionalmente, foi possível fazer essa atividade, né? Agora, uma coisa muito interessante e que une tanto a Bruna como seus alunos da primeira série é que a gente nunca, ou tem parado muito para pensar, por que as crianças que vêm de famílias com um grande contexto de uso da língua escrita têm poucos problemas para se alfabetizar. Tá aí a resposta, porque elas vão convivendo desde cedo com tantas informações, e são informações absolutamente do cotidiano. Não é saber formalmente o nome das letras ou o traçado delas que garante isso, mas ter ouvido muitas histórias, ter participado de situações onde a família possa ler estas histórias, presenciar a mãe escrevendo em diferentes situações, o pai lendo, né, a lista de compras do supermercado, e aí quando elas vão se alfabetizar, todas essas informações estão lá à disposição para que elas possam aprender uma língua que elas conhecem o uso. É do meio cultural que a criança extrai a matéria para suas representações e ideias sobre as coisas do mundo. A diversidade cultural exerce uma forte influência, não apenas na aprendizagem das crianças, mas na formação de toda a comunidade, incluindo os professores. Eu era empregada doméstica. Eu era secretária, fui ganhar 3 vezes menos. Mas eu falei assim, eu tenho que tentar, né? Cozinhava, lavava, fazia tudo que uma doméstica faz em casa. E chegava da tarde, porque minha patroa possibilitava que eu estudasse à tarde, eu ia fazer o curso de magistério. Eu fiz o magistério. O que eu nunca pensava mesmo é que eu fosse vir a ser professora. Porque negra, pobre, sem condições de estudar assim, né? Chegar aqui agora e agora me tornar uma professora do desenvolvimento infantil é gratificante, principalmente com o que eu aprendi com as próprias crianças.
pegar uma pessoa que não sabe ler e escrever e você construir isso, ver essa pessoa desenvolvendo essas habilidades, para mim é fantástico. Ensinar a pessoa a ver o mundo com outros olhos, a descobrir o mundo através da leitura. E ser educador é desafiador mesmo. Você está ali para defender a criatividade, a ousadia, a criação. Então, eu acho que isso é o suficiente para convencer alguém a ser educador. A criança tem uma verdade dentro dela muito grande, que você tem que ser sincero. Você não dá para enganar, fazer de conta. Você tem que ser verdadeiro mesmo. Quando a gente ensina, a gente também aprende, né? Então, assim, quando eu estou ensinando, antes de ensinar eu tenho que procurar para não falar bobeira, né? Então eu tenho que me preparar. Então é uma forma de estar sempre renovando os próprios conhecimentos, né? As possibilidades de troca, de vivência, de experiência que você vai vivendo ali junto com as crianças, eu acho maravilhoso. Eu estou até aqui emocionada com o depoimento, porque é tão bom a gente poder ver pessoas, né, disponíveis para aprender, né, para aprender com as crianças, para aprender sobre o seu trabalho, para fazer cada vez melhor, para poder saber que a educação às vezes é a única possibilidade que essa criança tem de ter sucesso, de ter uma vida melhor, de poder saber que existem coisas boas na vida, né? Que elas podem aprender muito, né? E que cabe a nós, professores, ajudá-la nesse sentido. Então, o professor não é só desejos, né? Então, lógico, eu cheguei aqui por um motivo, tenho a minha ideia de como ser e tal. Me formei, fui na escola, e aí? E agora? Então, agora eu continuo estudando, continuo investigando, né? Estamos aqui, por quê? Porque a gente está refletindo sobre a prática, né? O que a gente faz, o que a gente já aprendeu, o que a gente continua aprendendo. Então, a formação do professor, o estudo, buscar coisas para melhorar o que já sabe, é também fundamental, porque senão a gente se perde só no desejo. E a gente sabe que a gente vai nesse desejo e pode ter tantas dificuldades no meio do caminho que a gente acaba entrando no desânimo, né? Então, puxa, como é que eu faço isso? Não sei. Como é que eu faço aquilo? Ai, não dá aqui. A família não participa, o fulano não isso, ou aquilo. Eu não tenho material. E aí? E aí eu desanimo. Ai, que professor eu vou ser? Não tenho nada na mão, né? Uma coisa interessante para somar um pouco se por um lado desejar é força motriz, formar é aquilo que vai constituindo o sentido daquilo que a gente faz. A formação é tão importante para o professor quanto para um médico. Um médico nunca ficaria só com a sua formação lá inicial e continuaria clinicando só com isso. Ele tem que ir permanentemente tendo pesquisa, informação, sem esquecer do grupo, que vai dando sustentabilidade para esse projeto, dos pares, das nossas boas trocas, da Leike da Rosa, da Débora da Regina e da Sueli com tantos outros pares. E uma coisa muito importante também que a gente não pode esquecer é, para as crianças, o direito de aprender, aos professores o direito de aprender a ensinar. É preciso romper as fronteiras e as diferenças que se estabeleceram entre as práticas escolares e as demais práticas sociais. O que se produz no mundo deve adentrar a escola, e o que se produz na escola deve conquistar o mundo. Ler, desenhar, escrever, dançar, cantar, dramatizar. Todas essas práticas interessam as crianças. É assim que elas vão aprendendo as diferentes formas de comunicação e expressão humana, seja na rua, nos condomínios, nas favelas, nos parques públicos, nas escolas. Todas essas linguagens são importantes na escola porque são essenciais fora dela. A expressão, a criatividade, o pensamento crítico, o desejo de aprender. São construções que dependem das oportunidades que as crianças têm. E qual o papel da escola para favorecer essas construções? Esses e muitos outros assuntos vão ser tratados nos próximos episódios da série Letra Viva.